Fala galera, sejam muito bem-vindos ao FOMOcast, projeto que se inicia hoje, 18 de janeiro de 2023, com um único intuito: aproximar o mercado brasileiro e português, o mercado digital, o empreendedorismo, tudo que engloba esse ecossistema. E por que eu tô tão animado em iniciar esse projeto? Como você pode ver na minha voz, nos meus olhos, a animação em estar começando aqui esse projeto. Simplesmente porque eu sempre fui um grande consumidor, né, de conteúdo em áudio, então no formato podcast, que se popularizou muito nos últimos anos. E assim, me tornei um grande fã desse formato e hoje eu percebo, assim, olhando para trás, o tanto que esse formato contribuiu para o meu aprendizado, o que eu quis começar e o que eu quis estruturar. A oportunidade de pessoas que estão onde eu já estive também, né, consumirem de pessoas que estão jogando um jogo em alto nível. Vou trazer aqui convidados muito foda, com perdão da expressão. O editor, não corta essa parte, tá? Porque aqui é bem natural. Então, bora pra cima. Tô aqui com o meu convidado, mas antes de apresentar o convidado para vocês e já começar em alto nível, eu vou falar para vocês aqui dos nossos patrocinadores que ajudam com que esse sonho se torne realidade, né? Eu costumo falar no Instagram que sonho é sonho. Então, sonho a gente traz para objetivo, divide meta, implementa e alcança essas metas. Isso aqui, para mim, é uma meta alcançada, esse projeto brutal. E vamos com tudo. Agradecendo, então, o primeiro patrocinador, a Edence. Vocês vão ver aí na tela. Rodrigão aí já está colocando na tela para vocês. E o que é a Edence, né? A Edence é uma aceleradora de vendas digital, é uma agência especializada em performance marketing. E para quem não sabe, performance marketing é o que sua empresa precisa para vender em mais quantidade, para realmente chegar no público de interesse, porque hoje, onde está a atenção, né, pessoal? A atenção muitas vezes está nesse quadrado aqui e as nossas estratégias usando as plataformas como Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, faz com que a sua marca, o seu produto apareça para o seu cliente ideal. Então, se você tem uma empresa e quer jogar o alto nível, é www.adence.io. Igual tá aparecendo aí na tela. Então, sem mais delongas, agradecendo também o patrocínio de vocês, da atenção de vocês em estarem aqui. Muito obrigado por todos vocês, por contribuírem para que esse projeto aconteça. Mas vamos lá, sem mais delongas, apresentar aqui o nosso convidado, o Máquina David Oliveira. E é isso aí. Muito bem-vindo, David. Obrigado. Seja muito bem-vindo. João, olha, antes de mais, a palavra é mesmo esta. Obrigado. É uma honra e uma responsabilidade ao mesmo tempo estar aqui a iniciar este projeto contigo. És uma pessoa que eu admiro imenso. Todos os teus projetos, desde a AIDA e a várias outras coisas que também vão surgir aqui em breve, és uma pessoa que realmente tem muita qualidade, sabe o que é que está a fazer, tem muito para construir ainda e tem esta visão que eu também valorizo, que é de longo prazo. E portanto, já foram muitas as conversas que tivemos assim de alto valor, esta vai ser mais uma. Eu estava a dizer há bocado aquilo na brincadeira que a conversa que nós tivemos no carro já era o melhor podcast que existe. Dava um bom podcast. Neste momento acho que é um bocado, é sermos nós e tenho certeza que isto vai ser um episódio incrível, um momento incrível e obrigado obviamente a todas as pessoas que estou aqui a dispor do seu tempo e a ouvir-nos no fundo, porque o objetivo é mesmo esse, é partilha, é sermos genuínos e partilharmos aquilo que realmente somos e vivemos para que possam tirar benefícios disso. E portanto, siga a arrancar com isto, bora. É isso, cara. Traz-me temas e let's go. Muito bom. Tô muito feliz em ter o David aqui, vocês vão entender aqui que ele tem algumas peculiaridades que mostram o porquê que ele é totalmente outlier, totalmente fora da curva. Acaba por ser a característica de muitos empreendedores e de vários que eu vou trazer aqui, mas estreando em grande com o David. E para você que não conhece quem é o David Oliveira, eu vou deixar que ele se apresente. Quem é o David Oliveira? Bem, quem é o David Oliveira? Estas perguntas são sempre difíceis e é uma coisa assim que realmente é desafiadora de responder. Atualmente, a nível profissional, sou fundador e CEO da Master Funnels, a empresa que fundei um bocado com o mesmo objetivo que o João descreveu da Edece. O objetivo aqui é nós transmitirmos através das nossas estratégias de marketing cada vez mais, no fundo, a mensagem dos nossos clientes. Então, basicamente, o nosso propósito é um bocado esse, é amplificar a voz de pessoas que nós consideramos realmente valiosas, que têm algum tipo de contributo a dar e, portanto, trabalhamos nomeadamente clientes na área da educação, ou seja, pessoas que têm conhecimento que transmitem via online e, portanto, pronto, isso é o meu projeto principal a nível profissional. Tenho também a minha marca que também, pronto, no fundo, engloba produção de conteúdos, brevemente também um podcast e algumas iniciativas novas que vêm por aí, mas pronto, esses são assim os meus dois projetos principais, para além de várias outras coisas onde eu estou envolvido como sócio, como parceiro nesta área do marketing, como é, por exemplo, a arte marcial que eu pratico, ou outros projetos onde eu estou minimamente envolvido. Eu tenho perguntas sobre isso. Mas realmente, pronto, o meu foco neste momento a nível profissional é esse. A nível pessoal, sou uma pessoa realmente apaixonada por desafios, por aprender, por me pôr em zonas de desconforto que me façam ir mais longe. Não me enquadro realmente assim na maioria das coisas que se consideram normais, mas isso, lá está, acho que é uma circunstância, um modo de vida, não é tanto uma característica minha, é uma escolha de eu agir
de certa forma. Então, Boa. tipo, eu nem sempre fui assim, houve muitas coisas que me foram guiando para que eu hoje fosse quem fosse, ou seja, quem sou, e pronto, e nesse sentido acho que é um bocado transmitir isso, ou seja, acho que sou uma pessoa que realmente tem esta vontade de estar sempre em constante evolução, aprendizagem, e esse é o meu objetivo, é uma das grandes razões pelas quais também estou aqui, porque realmente contigo e com outras pessoas que também vais trazer aqui, que as pessoas vão ter todas a oportunidade de ver, pá, aprende-se muito, e realmente acho que isto é das melhores, Você sabe que, investimentos. desculpa te interromper, mas você sabe que esse foi o meu principal objetivo com o podcast, Sim, né? É ter aprender. aqui uma mentoria de graça com vocês. Exatamente. Então, essa estrutura, Sim, o sim. investimento, né? Pra estar aqui e já agora fazendo jabá, tá? Pra malta do Zulga aqui do podcast também, que joga alto nível aqui na parte de comunicação de podcast, muito mais assim orientada a partes políticas, temas mais, até diria assim, também complexos, mas que eles abordam com muita inteligência. E assim, porra, já tive a oportunidade também em outro contexto não político de estar junto com eles, e é uma malta muito top aí. Sigam aí também o Zulga Podcast, que eles também, fazendo mais um jabá aqui, eles também são... Estou eu lá. Exato, o David também vai estar brevemente lá no Zulga, já também partindo em outra ótica. Aqui a gente vai falar muito de negócios, que é a abordagem do FOMO, mas você falou aí coisas interessantes e, igual eu disse aqui, pra mim também vai ser uma grande escola, tá? E eu quero que seja não só uma escola pra mim, mas claro, pra quem tá ouvindo. E puxando essa ponte pra, né, entender um pouco mais do porquê que você faz o que você faz, tem um livro do Cortella que eu gosto muito, é Por que Fazemos o que Fazemos. Sim. Que muitas vezes a gente não para refletir. Agora estavas a dizer o Cortella é aquele senhor super conhecido do Brasil. É um filósofo, gordinho, barbudo, que fala que a vaca não dá leite, a gente tem que tirar. Adoro essa frase dele, que é a maior realidade que tem. Mas... Eu acho que conheci o filho dele no último evento da Automart. Tipo, boa, foi bom você tocar nesse ponto, porque, gente, o David, ele é um alto consumidor do mercado brasileiro e americano. Sim, e a gente vai falar um pouco das aventuras dele aí nesses países e no marketing desse país. Não precisa rir não, que não é só esse tipo de aventura não, tá? Há que manter sigilo de algumas partes. Exato, é porque quando a gente fala aventura assim, ele já uma pessoa já fica logo... Pô, vocês vão ter que entregar ouro, vou ter que entregar tudo. Mas, David, a pergunta é justamente sobre isso, tá? E não tem resposta certa, a gente sabe, é basicamente a sua história de vida. Mas por que você sente que você faz o que você faz e por que você enviesou pro lado do digital, do marketing, do business? Pá, a razão principal, e assim, esta história é uma coisa que eu vou contar em breve. Eu não vou contar 100% hoje, mas é uma coisa que eu vou contar em breve. Portanto, olha, acompanhem-me quem quiser saber esta história. Mas a maneira como eu entrei no mundo digital é muito peculiar e não foi nada intencional. Ou seja, eu não sou aquela pessoa que nasceu tipo, não, olha, vou fazer isto e isto. Eu tinha algumas coisas minimamente planeadas, mas não tinha absolutamente assim nenhum caminho definido. Aos 17 anos senti-me um bocado perdido, tipo, naquela indecisão, tipo, o que é que eu faço daqui para a frente. E pá, por uma oportunidade ou por uma circunstância absolutamente aleatória, eu dei de caras com o mundo digital, mas pronto, já tinha também um background que se calhar me levou a chegar aí. Então posso falar um bocado disso, tipo, eu sempre fui uma pessoa que teve muita ligação à parte tecnológica, sei lá. O meu avô, sei que foi das primeiras pessoas a ter e-mail, tipo em Matosinhos, desde sempre que tive acesso a computador, telemóvel, etc. Mas foi uma coisa que depois, à medida que eu fui evoluindo, fui passando de nível. Ou seja, eu, sei lá, no início se calhar só jogava jogos e fazia assim umas cenas tipo mais, pronto, lúdicas. Aos 12 anos tentei entrar numa vertente mais profissional, a usar as tecnologias para entrar no outro game. Então, tipo, lembro-me perfeitamente do meu time para fazer curso de programação HTML aos 11 anos ou 12. Não resultou muito bem, portanto, nunca cheguei assim a evoluir muito nessa área, mas sempre tive muita ligação à parte tecnológica e mesmo jogos e assim foi uma coisa que eu tive sempre bastante ligado. Mas depois, a certa altura, pronto, eu fui percebendo que havia um mundo para além disso. Então mesmo, tipo, houve uma altura que eu jogava tipo Minecraft, eu comecei a vender, tipo, imagina, criava tipo servidores e vendia tipo umas logins e acessos e VIPs e não sei o quê. Já era empreendedor na época dos gamers. Empreendedor, mas também comecei a fazer tipo designs, tipo já naqueles cartoons, tipo que o pessoal usava como foto de perfil, não sei o quê. Eu também aprendi a fazer isso tipo no YouTube, assim uma cena qualquer. Então, tipo, desde o início, pronto, fui tendo um bocado de contacto com a tecnologia, ia tendo algumas micro-experiências, mas nunca explorava isso a 100%. E depois, tipo, pronto, assim um bocado por circunstância, percebi que realmente havia um mundo de profissões, lá está, reais, ou seja, aqui nós, quando somos novos, temos um bocado a tendência de achar que é tudo muito fantasioso. Então, imagina, quando tu dás de cara com, tipo, lá está, pessoas reais, pessoas, lá está, confiáveis, credíveis, tipo, a mostrarem de forma lógica aquilo que existe e o mundo de oportunidades que está à tua frente, tu percebes que realmente há coisas a aprender e que há um mundo, tipo, a explorar. Então, pronto, foi um bocado tipo isso.
início, o primeiro estímulo que tive, tipo, comecei a acompanhar alguns produtores de conteúdo, tipo, comecei a acompanhar pessoas que já estavam dentro do mercado, e depois tipo, foi aquele efeito bola de neve, tipo, olha, este recomenda aquele, depois não sei o quê, de repente o mercado brasileiro, que foi o principal, tipo assim, no início, conhecia tipo toda a gente e começava assim a acompanhar muita gente, tipo, desde como fazer anúncios, como fazer designs, sites, etc. Então o marketing digital começou a ser assim o meu core a nível de consumo de conteúdo. Pronto, e depois eu comecei é o que acontece quando as pessoas entram nesse mundo muitas vezes, né? Elas entram ali numa imersão, foi mais ou menos o que você passou. E foi muito bom você ter falado, porque meio que você já entregou parte do ouro, na minha opinião, do que eu vou te perguntar agora. Porque, gente, apresentando então o tema desse episódio, que nada mais é do que como criar um negócio no digital antes dos 20 anos. Pasmem. Essa pessoa aqui na frente de vocês tem menos de 20 anos e resultados estrondosos no digital, e isso já torna ele um outlier, porque se ele tivesse menos de 30 com resultados estrondosos, já era um outlier. Menos de 40 já era. Agora, menos de 20, como a gente diz no Brasil, né, Rodrigão? Tá de sacanagem, né? No RJ ainda dizem muito mais. Mas, cara, conta pra gente, então, em cima desse tema, que é a pauta, como eu quero trazer também, a gente direcionar o conteúdo para agregar valor para essa pessoa em específico, e já fazendo uma ponte, tá, gente? Isso não quer dizer que só é para ouvir quem tem menos de 20 anos que só impacta essa pessoa, mas o que você acha? E aí eu já tirei uns insights que você falou até agora, mas o que você acha que contribuíram para você ter sucesso tão prematuro, assim, um sucesso tão prematuro, levando em conta a sua idade, né? Imagina, o primeiro ponto é perceber, lá está, o que é que leva ao sucesso. As coisas não são por acaso. Tu constróis, no fundo, os resultados que tens. Então, ao perceber isso, ou seja, ao entender um bocado quais é que eram as variáveis que eu tinha de mexer para levar, no fundo, ao resultado que eu queria, eu fui incrementando o esforço que eu punha nessas variáveis. Então, imagina, há 4 pilares que eu considero, assim, absolutamente fundamentais e que são o core para qualquer tipo de sucesso. Aqui não estamos a falar de, tipo, ter uma empresa XYZ, gerar XYZ resultados, não estamos a falar de nada em concreto. Estamos a falar de, se tu queres correr uma maratona, estes são os pilares. Se queres abrir uma empresa, estes são os pilares. Se queres ter uma melhor relação com os teus pais, estes são os pilares. Então, imagina, saúde, conhecimento, experiências de vida e networking são as 4 áreas onde deve haver investimento. Ponto final. Então, recapitulando, saúde, conhecimento, experiências de vida e networking. Tudo aquilo que tu és ou fazes é fruto disso. Hoje, se me tirassem tudo o que eu tenho, carro, casa, o computador, todas as ferramentas e materiais que eu necessito para fazer aquilo que eu faço, eu garantidamente recuperava-os facilmente. Porquê? Porque eu tenho o que eu preciso em mim, que é isso. É a capacidade a nível de atitude, de comportamento, de execução das coisas, o conhecimento certo para eu saber exatamente o que fazer com essa atitude, depois as pessoas ao meu redor que me potencializem e que consigam complementar o que eu sou, e depois as experiências de vida que me vão acrescentando, que no fundo, imagina, contribuem um bocado para todas, sinceramente, para o conhecimento, para o networking, para a saúde, mas que vão abrindo portas e permitindo tu enriqueceres quem és, porque o conhecimento é uma coisa muito estática, as experiências de vida ampliam-te. Então tu conheces outras pessoas, provas outros pratos, ires a outros países, isso amplia-te quem tu és. Então imagina, foi ao investir nesses 4 pilares que eu fui crescendo. Então é uma consequência, não é propriamente um destino final, tipo, não, olha... Totalmente. Seja, não, acho que é o processo, tipo, e sinceramente para mim isto é o resumo do processo. E é só o começo, né, cara? É o começo, e o que você falou é muito interessante, me deu um outro insight aqui também, compartilhando com você e com o pessoal, que esses 4 pilares que ele trouxe, e aí eu falo uma passagem minha, que eu tive um colega que uma vez me disse, a gente estava num projeto em conjunto, no caso ele estava em Portugal para esse projeto, e ele me disse, mas sinto uma falta de casa porque é o meu porto seguro, né? E se tudo der errado, eu sei que eu tenho a minha casa para voltar. E eu achei aquilo interessante, assim, eu também, assim, não sou sem teto, graças a Deus, tenho uma casa para voltar também, mas o que eu respondi para ele foi, o meu maior porto seguro sou eu. Exato. Por causa desses 4 pilares e por causa do exemplo que o David deu. Se tirassem tudo, você conseguiria recuperar tendo esses 4 pilares. 100%. E eu sinto isso também. Eu sinto que o meu porto seguro sou eu por causa disso. Porque eu sei do potencial. Modéstia à parte, eu sei do potencial que eu tenho, eu sei do network que eu tenho, eu sei do caminho que eu já passei e que tem erros que eu cometi que eu não volto a cometer. E isso me dá
uma... Não, isto não é uma afirmação de tipo, já tenho tudo o que preciso e tirem-me tudo que eu sou maior. Não, isto é uma reflexão do género. É a mesma coisa que, sei lá, tu vais para a tua escola, para o teu trabalho, para qualquer sítio que vais todos os dias. Tu já sabes o caminho. Então imagina, mesmo que tu percas o GPS, tu provavelmente intuitivamente chegas lá. Agora, se tu quiseres ir para, sei lá, para um sítio completamente diferente, para o dentista, se calhar uma coisa que vais tantas vezes, não tens esse caminho tão sabido. Então imagina, eu se quiser subir de nível, fazer coisas que ainda não faço, eu não estou apto a tipo, tirem-me tudo, eu vou chegar lá. Não vou. Tipo, quer dizer, se calhar hei de chegar pelo meu próprio processo e aí tipo, pronto. Eu nem digo que é sobre tirar esforçando-me. tudo, mas é sobre de você ter a confiança necessária porque você sim. tem alguns pilares É isso, ou seja, estruturados. eu para chegar onde eu cheguei, eu já percorri o caminho, eu sei quais é que são os pilares e consigo tipo, realmente refletir, olhar para trás e perceber, olha, fiz isto gerou este resultado. Pá, vou voltar a repetir isto, vou eliminar isto da equação, vou começar cada vez mais a focar-me lá está, no que eu sei que resulta. Mas tipo, depois se eu quero evoluir, obviamente que eu tenho de fazer o exercício de como é que eu posso investir ainda mais nestes 4 pilares. E isto é infinito. Este caminho não termina, não há, não, olha, cheguei, não chegaste. Saúde, Tipo, educação, network, experiências de vida. experiências de vida. Brutal. Então, pessoal, é para ser também um podcast bem prático a nível de trazer valor. Toma essa nota. 4 pilares que, dependente da idade que você tem, né? Sim, completamente. Porque a pessoa, ela... Podíamos nascer e morrer 10 vezes, que tínhamos isto para fazer, tipo, novamente. Não, isso eu acredito 100%, porque, lá está, a quantidade de coisas que há para nós fazermos, para sermos úteis, no fundo, porque eu acho que, imagina, trabalhar é ser útil. Então imagina, a quantidade de coisas, problemas para resolver no mundo que existem é infinito. Então imagina, há sempre mais conhecimento para ir aprender. Quem tem disposição para trabalhar e para correr atrás. E depois, nem que seja, manter esse standard. Porque imagina, ok, saúde, investir em saúde. Mas tipo, saúde não é uma coisa estática, não é uma coisa que tu de repente, tenho saúde. Tem que continuar. Tu estás com saúde. Então imagina, todo esse esforço é preciso ser mantido. Então nem que seja o trabalho de manter, já dá trabalho. Então tipo, acho que entrar nesse game tipo, muda completamente o jogo. Brutal. E é muito legal a clareza que você tem em tão pouca idade. E assim, eu sempre ouvi essa frase pra mim. Só que eu já te aviso que vai chegar uma hora que essa frase vai parar de fazer sentido. Que você já não vai ser tão mais novo assim. E eu tô passando por esse processo. É quase que uma crise de meia-idade. 70 anos, tipo 70 não, anos. pô, já tô indo pro 26º Meu ano. Deus. Pô. Comprar uma bengala no próximo aniversário. 26 anos é duro. Não, mas o que eu quero dizer é porque tem muito essa lógica do prodígio, e acaba que, cara, é muito pelo que você só começou mais cedo a ter hábitos, a ter uma disciplina que te trouxeram resultado. Essa é a minha visão. Completamente. Eu brinco que outlier, e realmente é porque... O que é o outlier? É o que é o fora da curva? É o que não está fazendo o que a manada faz, é o que conseguiu resultados diferentes. E isso ninguém tira de você, e é verdade. Mas no sentido de que você começou a ter hábitos e formas de fazer as coisas, que é o que você falou, nada se construiu do nada, você teve isso. E aí eu, como te conheço assim de forma mais próxima, eu sei que você tem também como um pilar grande aí a arte marcial que você pratica e a rotina que você tem. Não, imagina, eu ia dizer e aí eu quero também, saber um pouco mais sobre isso. Para complementar, que é, as coisas que eu fui vivendo, não foi tipo do género, eu tenho, sei lá, 12 anos e eu acordei com uma reflexão qualquer que me disse que estes 4 pilares é que são importantes. Isso não aconteceu. Então imagina, as coisas que eu fui, ou que eu vou, à medida que vou envelhecendo ou vivendo, vou refletindo e vou assimilando, são coisas que são fruto, lá está, das minhas experiências de vida, das pessoas que eu conheço, do conhecimento que eu vou adquirindo e das coisas que me vão sendo proporcionadas pelo acaso. Então, tipo, no geral, lá está, o que eu sinto que foi acontecendo foi que eu fui vivendo experiências, episódios e circunstâncias que me forçaram a aprender isto. Então, imagina, de certa forma, eu algumas controlei, outras nem tanto, mas tipo, eu fui forçada a ser isto. Então, imagina, eu sinto que toda a gente é um bocado isso, é tipo, é um fruto de tudo aquilo que aconteceu para trás e no fundo uma condensação de uma série de pessoas, de conhecimentos e de experiências num só corpo. Então imagina, eu sou isso, eu sou o fruto de tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida, umas coisas boas, outras menos boas, mas que me forçaram a desenvolver certas características e certos comportamentos. Então, alguns desses pilares são, como disseste, a arte marcial que eu pratico, muitas outras coisas. Por exemplo, eu já disse isto e recentemente estava numa conversa que também voltei a frisar. Houve uma altura, que foi no 10º, que houve muita gente brasileira a entrar na minha turma. Muita, tipo, acho 6 ou 7 pessoas da minha turma eram brasileiras. Isso em que ano? 10º ano. Tipo, sim, mas isso foi foi há 5 anos atrás. Não, foi há 3 ou 4, já não sei. Imagina, eu tenho 19, mas tipo, foi no... Você tinha 14. Foi 13, não, 10º é tipo com 16. O produtor, foi há 4 anos. Tem cara de 19?
Tá acabadinho, não é possível. Mas imagina, há 3, 4 anos entrou muita gente brasileira na minha turma. Isso para mim também foi um fator tipo diferencial, porque o facto de eu ter convivido com pessoas completamente diferentes a nível de mentalidade, com outra dinâmica, outra energia, moldou-me. E eu ganhei muita coisa a nível tipo de, lá está, diferenças que eu notei a nível da minha personalidade por causa disso. Então, juntar isso tudo, o contributo que a arte marcial tem, que essa experiência tem, o divórcio dos meus pais tem, 1001 experiências que eu vou vivendo têm, de repente, pronto, condensam-me nesta figura que depois, pronto, pode ter ou não algumas conclusões como esta. Mas pronto, falando exclusivamente assim da arte marcial, que foi o que tu perguntaste mais, lá está, foi uma atividade que me forçou a tornar uma pessoa capaz de perceber isto. Porque imagina, é muito fácil realmente, e provavelmente há pessoas que estão aqui a ouvir isto e pensam, pá, excelente, tipo, isso é básico, isso é simples. E é. A questão é essa, que quando nós temos esta atitude tipo de o que é simples não serve e procuramos sempre o próximo diamond, O hack. Exato, o hack, ou a coisa que vai desbloquear a nossa vida por completo, mas que, lá está, estamos sempre à procura de algo complexo, algo não simples. E quando nós ouvimos isto, menosprezamos, são coisas, princípios, tipo, coisas básicas que não, pronto, parecem não fazer sentido, ou nós às vezes até achamos que já estamos a cumprir ou a fazer. Então, o que eu sinto que a arte marcial me trouxe foi um bocado, de forma propositada, essa consciência de quem eu sou, do que é que eu tenho a melhorar, de, lá está, me forçar a entrar num estado que eu sinto que é super importante nós entrarmos, que é um estado de presença, de vazio, porque, lá está, vive-se num mundo de excesso de informação. Como este podcast há milhões, como aos cursos todos que eu consumo. Não, como esse não há milhões. Como é como esse, milhões. desculpa lá. A nível de formatos, a nível de estímulos externos, nós temos milhões a acontecer ao mesmo tempo. Então, de repente, é muito importante nós sabermos filtrar a informação e estar num estado onde nós saibamos realmente o que é importante. Então, a arte marcial, lá está, tu, quando estás num combate com alguém, é impossível tu, lá está, pensares no que é que vais estar a comer no jantar, ou se deixaste o carro com gasolina ou não. Tu tens de estar totalmente presente naquele momento. E isso transpõe-se para o resto da tua vida. Então, de repente, imagina, se eu obrigo, através da atividade que pratico todos os dias, a estar nesse estado de presença, depois isso começa, pronto, a ir para o resto da minha vida e eu percebo que lá está, quando estou a tomar uma decisão, eu estou focado naquela decisão. Eu analiso todas as variáveis, penso muito melhor, decido muito melhor. Então, a partir do momento que eu fui vivendo esse processo, que no início eu não tinha a consciência que tipo, me trazia isto, eu no início tipo, praticava 100% pelas razões que toda a gente pratica, que é tipo fazer pontapés à cabeça, fazer umas acrobacias, saber-me defender minimamente, ou seja, essas eram as razões pelas quais eu praticava. Então lá está, só para mostrar um bocado que eu não era tipo consciente disto, eu não era tipo nenhuma pessoa tipo, já com esta maturidade já embutida, tipo, eu era uma pessoa completamente inocente a praticar uma arte marcial porque sim, de certa forma. Depois você ganhou essa clareza. E depois eu fui, lá está, refletindo, porque isso acho que é das coisas mais importantes, é refletir. É tipo, é a quantidade de pessoas que vive e que tipo está no seu flow, no piloto automático. Piloto automático 100%. Tipo, não reflete no que é que faz. Depois tipo dá-se por si, tipo, olha, passaram 5 anos. O que é que eu fiz? Nada. Viveu então, 5 anos, 5 vezes o mesmo ano, como dizem, né? Aí, perfeito. Então, tipo, o que eu sinto que a atividade me trouxe foi 100% essa noção de que eu sou, ou seja, cada momento é único, eu não posso estar a antecipar ou prever as coisas, eu tenho que estar aqui presente, vazio e realmente, pronto, estar lá e depois ao mesmo tempo começou-me a trazer essa consciência, lá está, de quem é que eu sou, porque acho que o físico para mim é a maior ferramenta de construção de caráter que existe. Então imagina, isto, pronto, pode-se ignorar completamente, na minha visão, todo o fator estético do lado físico, tipo, imagina, as pessoas vão para o ginásio muitas vezes por essa razão, mas por mim pode-se ignorar todo esse fator e ficar-se com aquilo, pronto, na minha visão, realmente, é o sumo principal, que é a parte tipo, de desenvolvimento do caráter. Porque é impossível ignorar que uma pessoa, tipo, por mais musculada que seja e não sei o quê, e muitas pessoas possam nem considerar isso estético, é inevitável nós olharmos para aquela pessoa e tipo, percebemos que ela tem uma atitude, uma determinação, um comprometimento fora da média. Porque para fazer aquilo é necessário ter essas características. Então imagina, se tu tens uma atividade que te força a desenvolver determinado leque de características que, na minha visão, são as mais positivas que se pode desenvolver, ou seja, essa habilidade de estar sempre em situações de desconforto, determinação, nunca pôr em causa sequer tipo, desistir ou parar tipo, de fazer o que estás a fazer, tu ganhas depois pronto, ou seja, tu de repente trazes isso para a tua vida tipo, normal, profissional e pronto, tiras tipo, a arte marcial de lado e percebes que é tudo a mesma coisa, tipo, que de repente aquela filosofia que tu praticas, você tipo, faz em um lugar, você consegue replicar em outros. É aplicável numa reunião de negócios, é aplicável numa conversa de amigos, tipo, são tudo os mesmos princípios. Então imagina, quando eu comecei a perceber isso, é que começou-se a dar um boom maior a nível de evolução, porque foi quando eu comecei realmente a entrar nesse flow de eu quero praticar isto, não para, lá está, fazer pontapés à cabeça, não sei o quê, é para me desenvolver a mim. Então a nossa filosofia é 100%
processo, é educativo, é de nós nos formarmos a nós enquanto pessoas e nos melhorarmos, funcionarmos melhor. Porque é isso, imagina, o que eu faço, 100%, todos os dias, é isso. É como é que eu, através do movimento, posso funcionar melhor. Porque se eu faço 100 pontapés todos no mesmo sítio, eu estou a formar ou desenvolver precisão. E precisão é uma característica que eu quero desenvolver. Então vou continuar a fazer isso. E a mesma coisa para 1000 outras características. Tomo banho gelado há 5 anos. Então uma coisa que, obrigatoriamente... Essa semana você não pode estar tomando banho gelado. Estou a tomar banho gelado. Não é possível. Ou seja, são coisas que forçam a desenvolver determinadas características. Agora, no início era fácil? Não. Ou seja, no início, lá está, banho gelado, por exemplo, era tipo, eu chegava lá, estava tipo, bem, ligava a coisa, 5 segundos, eu já começava a morrer, tipo, por todos os lados, basava, tipo, bro, tirem-me daqui. No início eu estava frustrado. Tipo, e é interessante você passar casos como esse. O mais difícil, pessoal, para quem ainda não teve a oportunidade de ser host de um podcast, como eu tô tendo hoje a primeira vez, é conversar com uma malta desse nível, que é, você separa uma série de raciocínios de questões que você quer saber sobre aquela pessoa. Ela começa a falar, ela entrega o ouro todo, pô. Sim. Você já respondeu aí pelo menos umas 3, 4 questões que eu tinha definido, mas tá top. Eu espero que vocês estejam aí com papel e caneta na mão para tirar insight disso. E aqui, e dentro dos insights, porque foram vários insights, mas sim. eu vou tendo insight, você continua, eu tenho outro, e isso que é a beleza também dessa troca. Mas trazendo para a parte do exemplo final que você trouxe agora. Eu também já pratiquei diferentes artes marciais no sentido assim, boxe, kickbox e tudo mais, mas quanto ao banho gelado especificamente, que eu vejo muita gente falando sobre isso, até caiu num clichê, numa moda, o Wim Hof e o caramba, e até pessoas criticando quem... Clube das 5, banho gelado e tudo mais, mas no final, na minha opinião, a lógica é a mesma. Pessoas que estão se impondo o desconforto, que estão aprendendo a lidar com o desconforto por decisão própria. Na minha opinião, quem aprende a lidar com o desconforto por opção, lida com o desconforto real, da vida real, de uma maneira brutalmente mais otimizada do que as pessoas que não estão acostumadas a lidar com desconforto. Eu acho que acaba por ser o conforto uma grande armadilha. E se sentiu que essa clareza que eu sei que você já tem e que você já trouxe através de exemplo aqui, ela veio no momento eureka, ela foi uma construção, ela veio da arte marcial, porque às vezes a pessoa tá ali e você fala de uma rotina sua dessas, na minha opinião, tá? Porque eu nunca senti isso, mas assim, eu tenho um irmão da minha idade e a gente é totalmente diferente. E a gente, assim, foi criado até no mesmo quarto, em camas diferentes, com os mesmos pais, viveu as mesmas experiências, porque é uma diferença de 1 ano, mas somos pessoas completamente diferentes. E ele até sempre me zoou de acordar cedo, tomar um banho gelado ali, fazer as flexões com apneia, depois fazer jejum e o caramba, e falar assim, mano, você só pode ser doido. E, cara, e certamente, tipo, algumas coisas podem ser vistas, assim, um pouco mais... Mas é pra dizer o quê? Que às vezes a pessoa olha isso e ela fala assim... Cara, isso tá muito distante de mim. Eu não me imagino fazendo isso. Isso é muito... Eu não consigo acordar antes das 8, vou acordar antes das 6 e ainda tomar banho gelado. E aí eu quero entender de você a sua opinião sobre a relação disso, tá? Com alcançar os objetivos que a pessoa tem na vida. Sim. Ok? E pra quem que você acha que é interessante uma rotina dessa? Pra quem que... Se você acha que... Ou se é de cada um, você entende o que eu quero dizer? Sim. Não, completamente. Imagina, eu acredito 100% que não existe um modelo one size fits all. Eu acho que esta questão de nós encararmos como se todos fôssemos iguais, tivéssemos as mesmas, lá está, a mesma genética, mesmo histórico, tudo igual, não faz sentido. E nós somos todos diferentes, temos todos perfis diferentes, maneiras de viver diferentes e objetivos diferentes. E, portanto, o plano de vida de cada um deve ser desenhado de acordo com o que a pessoa é e quer ser. Porque não somos todos desenhados para ser a mesma coisa. Se fôssemos todos empreendedores, o mundo era péssimo. Se fôssemos todos pedreiros, era igual. Ou seja, nós temos todos de contribuir com o que naturalmente somos bons. Eu acredito que há muitos exercícios e ferramentas para nós encontrarmos quem nós somos. Então imagina, eu sinto que lá está, há muita coisa e eu acredito 100% nisso também, desenvolvível. Ou seja, eu acredito que a educação é provavelmente a melhor ferramenta de desenvolvimento humano que existe. Agora, ao mesmo tempo, também é inteligente pensar de certa forma que mais vale aliar o teu fator, tipo, lá está, biológico ou estático, as coisas que são inerentes a ti mesmo, com depois tu potencializar
potencializares isso através da educação do que estar a querer, como eu sinto que o sistema de ensino, por exemplo, faz, impor coisas que não te são naturais através da educação. Quer dizer que é impossível aprender? Não é, mas se calhar esse esforço, a mesma quantidade de esforço, de energia, no fundo, alocada a outros tipos de temas ou de áreas, ou etc., seria muito mais bem aproveitada. Então o que eu sinto é que cada um tem de se encontrar. Então antes de querer descobrir, lá está, qual é a rotina perfeita, não sei o quê, pá, esqueçam isso. Imagina, a rotina dos milionários, isso não existe. Imagina, o que interessa é uma rotina adaptada às necessidades, aos objetivos de cada um. A produtividade da pessoa. Exatamente, só que o que eu sinto, por exemplo, a razão pela qual eu tomo banho de água fria não é para me pôr em situações de desconforto. Isso para mim é uma consequência. A primeira é saúde, ponto final. Então imagina, a razão principal pela qual eu comecei foi vinda da arte marcial, e quando me foi recomendado fazer isso foi uma questão de saúde, 100%. Foi o teu principal ativo és tu, e a principal maneira de tu te corroeres a ti é vírus, bactérias, micróbios, etc. Como é que tu podes fazer coisas que potencializem a tua saúde? Perfeito. Então foi por aí que eu comecei. Então, dormir bem, comer bem, fazer todo tipo de rotinas ou de exercícios que te ajudem a viver melhor. E foi bom porque, para quem está em dúvida sobre isso que ele está trazendo, sobre o quanto que isso influencia no sistema imunológico, no caso, o quanto que a pessoa fica mais resistente. Eu já não estou doente há 5 anos. Pá, aí, tipo assim, já o quê? Eu não tenho uma gripe tipo, há 5 anos. Pois, tem um estudo com o próprio Wim Hof que mostra médicos fazendo teste nele. Vocês procuram no YouTube, Wim Hof, tá? Tem vários vídeos sobre ele. Mas o quanto que esse cara tem resistência imunológica por causa dessa cena desse exercício. Tipo, obviamente que eu não sou cientista, não consigo explicar a nível prático. A gente não é cientista nem médico, mas a questão é essa. Eu sinto que o critério base para tu definir o que é que faz sentido fazer para ti é fazeres, sentires e avaliares. Então imagina, eu tomei banho, senti-me com energia, senti-me capaz, gerou-me benefícios, vou continuar. Obviamente que isto também não pode ser uma coisa vou fazer uma vez e avalio com base naquele resultado. Pá, no mínimo, obviamente, pronto, aconselhado por alguém que saiba o que é que está a fazer, que foi o que eu fiz, ou seja, eu comecei sob orientação da pessoa que no fundo orienta o projeto da arte marcial que eu estou, mas é isso, imagina, se tu tens a orientação de alguém e te é recomendado fazer alguma coisa, tu decides, faço ou não faço. Se decides fazer, começas a fazer, pá, e tens um período de tempo no qual vais experimentar ou viver esse processo, e depois chegas ao fim, vamos fazer um momento de avaliação. Senti-me bem? Sim, ok, é para continuar. Pronto, isso não pode ser o único critério. Senti-me bem, depois trouxe benefícios, os benefícios que trouxe eram os que eu estava à espera ou foram outros, porque às vezes são outros. Então imagina, foi um bocado isso, tipo, eu comecei a ajustar aquilo que eu queria fazer de acordo com os meus objetivos e com aquilo que eu me sentia bem. Há coisas que dizem, lá está nesses vídeos de rotinas dos bilionários, que eu não faço, nem vou fazer, porque não me apetece, ponto final. Ou seja, eu quero viver uma vida que seja boa para mim, e eu é que sei o que é uma vida boa para mim. Agora, obviamente que eu não posso não posso ter essa resistência de também, eu só faço o que quero, então de repente não experimento nada, critico quem faz coisas diferentes ou não sei o quê, tipo, isso acho errado. Agora, também não sou nada apologista de tipo, não, isto é o que é preciso fazer para se ter resultados XYZ, quem não fizer não vai. Eu conheço pessoas tipo, que são podres de ricas, umas que acordam ao meio-dia, outras que acordam às 6 da manhã, outras que acordam às 9, pá, tudo depende, são estágios de vida, lá está, tudo depende de muita coisa, tipo, não vale a pena sequer estar a falar muito disso. Acho que as pessoas têm de ter consciência, lá está, quem é que eu sou, onde é que eu quero chegar e traçar um plano. Olha o insight brutal, pessoal, desconfie de quem caga a regra. Esse é o primeiro insight que tira da fala do David, porque geralmente o que mais tem hoje é conteúdo estandarizado, igual ele trouxe aqui, exemplo, os 10 hábitos dos bilionários, ou não sei. Cara, e na prática... São importantes, mas não são deterministas. São interessantes, trazem insights, mas na prática é isso, não são deterministas. Cada um funciona de um jeito, você tem que testar, implementar e avaliar, né? Esse foi o principal conceito. A reflexão, acho que é extremamente importante. As pessoas, acho que não entramos mesmo nesse conceito, porque, pá, para mim é muito importante. Tipo, a grande diferença que eu fui sentindo na minha vida, principalmente profissional, foi quando eu comecei a implementar metodologias de gestão. Eu, por exemplo, estava a falar um bocado aqui tipo, sobre o Scrum e sobre metodologias ágeis de gestão e não sei o quê. Pá, isso para mim mudou-me completamente a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de agir. E parte muito desse princípio de que lá está, nós temos de fazer as coisas de forma a gerarem resultados. E para gerar resultados, tu precisas de testar. Depois de testar, precisas de avaliar se realmente, lá está, gerou o benefício que estavas à espera, se não gerou benefício nenhum, ou se gerou outros benefícios que tu nem estavas à espera. E para quem não entendeu, eu também gosto de fazer aqui uma parte inspirada até na Malu Perini, dos sócios, né? De traduzir o que foi dito. De traduzir para quem tá chegando agora e para quem... E vai ser preciso também traduzir um pouco pro público brasileiro que nunca veio em Portugal. Não, eu aqui a falar a mil horas, ninguém deve estar a perceber. Não, e gente, ele manda as gírias brasileiras, tá? Daqui a pouco eu vou puxar por ele nesse sentido. Sou carioca pra caralho. Aí, e depois a gente vai contar
contar as histórias que ele viveu no Brasileiro Brasil, Mas fazendo uma desmistificação aqui, uma tradução, o Scrum nada mais é do que um sistema de gestão de software, né? Ele veio através dos softwares. Sim. E foi muito disseminado pela gestão de empresas e aplicado em vários outros nichos. Então, se você ainda não conhece, recomendo dar um Google aí no que é a metodologia Scrum. Sim. E hoje você diz que utiliza pra caramba em Sim. diferentes áreas da vida. Sim, completamente. Muito. Eu já tinha pesquisado muito e recentemente aprofundei ao ler o livro completo, que é uma coisa que eu recomendo. Pá, vídeos de YouTube e não sei o que são excelentes, lá está, para abrir portas. Por isso é que eu disse que esses vídeos dos 10 hábitos dos milionários são importantes. Tipo, eu admiro e valorizo as pessoas que fazem isso. Mas ao mesmo tempo, lá está, são abridores de portas. A partir desse momento, tens de pegar em cada um e estudar, perceber, porque é que se faz isto? Não é fazer porque ele disse, é fazer porque tu sabes que é benéfico e sentiste que é benéfico e, portanto, vais continuar a fazer. Agora, é importante ter essas pessoas que disseminam, que partilham e que abrem tipo as portas. Agora, se é para aprofundar, pá, aprender. E aprender, a principal forma, acho que assim, a mais valiosa ou a que eu valorizo mais, pá, é livros. Livros e experiências práticas. Cada vez mais sou fã, tipo, realmente de eventos, coisas que no fundo juntam as pessoas e permitem, assim, num curto espaço de tempo, nós entendermos a verdadeira essência da pessoa e conseguimos perguntar aquilo que realmente nos serve a nós. Porque isso é uma vantagem em relação ao livro. Tipo, nós conseguimos perguntar ao livro, olha, em relação aqui ao meu estágio atual, o que é melhor fazer? Tipo, não é. Mas foi ótimo você ter levantado essa bola que agora eu vou chutar. Gente, pra quem não acompanhava já o Davi no Instagram, ele teve aí no final do ano passado, né? Um momento aí onde ele realmente emergiu ali tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, no contexto do marketing digital, no contexto do marketing em geral, em 2 grandes eventos. Vou adiantando, contextualizando o pessoal e você conta o que aconteceu na prática. Foi pro Fire da Hotmart no Brasil, em Belo Horizonte, certo? Exatamente. Acabou por dar uma passeada no Brasil e depois pro ClickFunnels, Funnel Hacking Live na Flórida. Exato. E conta pra gente, primeiro, o porquê, porque são investimentos altos, né? Não só pela localidade, não tá propriamente próximo. O do Brasil não é propriamente barato. Pois o do Brasil é mais caro que o da América. E assim, não é propriamente barato também o evento, mas você sentiu o retorno, né? O ROI sobre esse investimento. Lá está. Quando tu consegues condensar os 4 princípios que eu falei no início numa coisa só, pá, não há dúvidas. Network, conhecimento, experiências de vida, saúde você perdeu, certeza. Saúde. Com certeza, saúde não entrou aí. Exato, ok. Pronto, mas imagina. 3, tá, gente? 3 dos 4 deu para condensar. Então, nesse sentido, pá, para mim realmente foi um no-brainer a nível de decisão. Obviamente que isto implica estar num estágio em que isso realmente faz sentido, tipo, e na altura eu percebi tipo, que fazia todo sentido fazer esse investimento. Foram 2 eventos que realmente mudaram completamente tudo o que eu estava a fazer até o momento. Obrigaram-me a uma reflexão, lá está, daquilo que eu tinha feito até aquele momento, obrigar-me a fazer um planeamento e uma estruturação do que é que eu queria fazer daqui para a frente, porque lá está, imagina, às vezes são aquelas conversas de 2 minutos no corredor com aquele gajo que era o teu mentor e que tu nunca tinhas estado presencialmente, que tu se calhar já falaste 54 vezes tipo num Zoom, mas de repente, pá, estás ali, a conexão bate, tu fazes uma pergunta assim, certeira, o gajo diz-te uma dica e tipo tu, pá, mudas de vida completamente. Então isso eu senti muito e realmente, imagina, foi no-brainer nesse sentido em que eu, grande parte da minha formação, ou 99,7% da formação foi feita online, ou seja, tudo aquilo que eu fui aprendendo foi muito através de cursos, mentorias, tudo que são iniciativas mais online. Exatamente por causa disso, porque os mercados mais avançados do mundo, Brasil, Estados Unidos, e pronto, eu não tinha dinheiro nem para comprar um computador, quanto mais para ir lá. E portanto, nesse sentido, pronto, comecei a acompanhar muito conteúdo gratuito primeiro, depois a fazer cursos e formações pagas e pá, ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, agradecer-lhes pessoalmente, pá, houve momentos em que eu não me emocionei porque eu sou lixado. Imagina, podemos ter aqui. Duro na queda, né? Traduzindo para o PTBR. Ia perguntar a nível de linguagem se há aqui limites ou nem por isso. Não. Agora não acho que não. Mas tipo, pá, imagina, no geral houve momentos em que eu senti assim mesmo, quase emoção mesmo, assim de bro, vou chorar. Do que você estava vivendo. Se dizes mais 3 palavras, eu vou chorar. Por exemplo, quando eu tive com o Pedro Sobral, que para mim foi assim o meu primeiro professor, eu comecei, como estava a dizer no início, pronto, um bocado a consumir conteúdo sobre marketing como um todo, mas depois afunilei muito na parte de gestão de anúncios online. Então eu faço tipo aqueles anúncios chatos que toda a gente vê no Instagram, ou fazia tipo no início, só que pronto, aprendi muito com o Sobral e quando eu estive com ele foi uma sensação de tipo, bro, eu olho à minha volta, foi assim tipo, estava aquele rewind, eu não sei se isto acontece quando vais morrer, porque nunca tive, você não morreu ainda, felizmente, não sabe. essa experiência. Exato. Mas eu imagino que isso acontece assim, um rewind tipo num segundo de tudo o que tu viveste. Passou, sim. Então imagina, o que eu senti foi isso, foi tipo, eu vi o David de 17 anos a começar a aprender sobre marketing até aquele momento em que já tinha agência, tinha 7 pessoas na equipa, estava ali a bombar e tipo, chego lá, vejo e tipo, é um olhar que tipo, já pagou, estás a ver?
naquele momento eu pensei... Traduzindo, o gente, ele evento se tá apaixonou pago. pelo Pedro Sobral, então podem marcar o Pedro Sobral aí no vídeo pra Muito ver bom. se chega nele essa declaração de amor. Mas realmente, cara, Não, eu eu cheguei imagino... lá e eu disse, Pedro, ouve, se não fosses tu, eu não estava a viver o que estou a viver. Eu contei-lhe um bocado tipo, o background todo e tipo, olha, se eu hoje estou a viver isto, nós estamos realmente neste estágio, foi porque um dia eu acreditei em ti, foi porque um dia eu comecei pequeno a fazer o básico bem feito e a seguir toda a tua filosofia e lá está, são Cara, aqueles momentos brutal. que mudam vidas. Então imagina, o que é estar num evento onde tu tens esses momentos tipo a cada esquina? Porque toda a gente com quem eu aprendi no início foi brasileira. Então imagina, o evento Hotmart, esquece, foi conhecer os meus mentores todos ao vivo, foi ter uma oportunidade no fundo de tipo... É pá, tipo uma criança que sentir gosta de aquele- Avenger. Exato, e conhecer no- o Hulk, tipo o Thor, yeah, exatamente. Top. E o que você trouxe foi tão brutal em dois sentidos. O primeiro, na minha opinião, é essa lógica do... Imagina a sensação do que você falou pro Pedro Sobral, ele já deve ter ouvido mais vezes, Claro. mas é assim, não deixa de ser um business o que ele faz. Mas ele tá num business que é tipo mudar vidas quando é bem feito. Essa parte de Sim, infoprodução, quando bem feita, é um business de mudar vidas. E aí você vê um cara que iniciou da forma como ele iniciou, botando a cara, falando sobre anúncios, né? E no caso o David falou que fazia os anúncios chatos que aparecem. No caso da Elis, a gente faz anúncios Não que chatos. te dão vontade de comprar. Exato. Entendeu? No caso dele, ele tava fazendo Na altura, anúncios chatos. Não era... Na altura ele não performava assim tão bem. Mas voltando ao raciocínio que é, imagina o business desse cara, tá? Só pra, o produtor, só pedir aqui rapidão aqui pra você me dar uma ajuda aqui no contato aqui. Agora você imagina o seguinte, ele começou botando a cara, igual a gente também bota, igual a gente também tá, um projeto desse, a infoprodução, o conteúdo, e com certeza muita gente julgou ele no início. Muita gente deve ter julgado o Pedro Muita. Sobral quando ele começou Não, a falar. ainda julga. Pô, e você aí que tá pensando que não pode começar a produzir conteúdo, não pode impactar, mesmo você já tendo um track record, mesmo você já tendo um histórico, ouve o que o David deu de exemplo, porque atualmente ele que ouve esse tipo de declaração e ele que caminha pra ouvir cada vez mais. Sim. Então você imagina o seguinte, nesse início, todo mundo te zoa. Todo mundo, né, fala pra você que realmente, porra, para que agora você começou a produzir, virou o quê? Virou coach. Cara, mas imagina quando chegar o momento de você receber um feedback desse que ele deu pro Pedro Sobral. Sim. Fala, cara, você mudou minha vida, cara, você me fez entrar no mercado. Então, tipo assim, deve compensar tudo, né? Todo Não, julgamento. eu- Eu, por acaso, eu tô nem aí pra julgamento. Sim, Mas sim. num caso como assim... Não, eu, por acaso, lá está, recentemente tive alguns episódios que me confirmaram exatamente isso e é uma sensação absolutamente indescritível. Houve momentos, agora recentemente, até num evento presencial, porque o presencial tem muito mais impacto, como é óbvio. Mensagens também já são muitas as mensagens que eu vou lendo e que vou ficando emocionado mesmo, pá. Nunca esperava tão cedo ter este impacto, mas depois houve um momento presencialmente que me marcou. Um grande abraço aí para o senhor Augusto, que no fundo o que ele me passou foi tipo, pá, uma sensação de tipo, eu estou aqui, tu contribuíste tanto para mim que eu quero ajudar, quero estar presente, quero não sei o quê. Foi, imagina, o abraço que o gajo me deu no final foi tipo, bro, assim, transmitiu tudo que o meu objetivo. Augusto, com esse este vídeo tem projeto. que chegar em você, hein, cara. Não, vai, de certeza. Tudo o que é o meu objetivo com este projeto foi tipo, teve naquele abraço, estás a ver? Então imagina, eu senti-se claramente, tipo, estou a fazer a cena certa. E top. é 100% isso. Imagina, tu, quando começas a ter os dois lados da moeda, a coisa muda. Tipo, imagina, quando estás no início, tu tens um bocado essa cena tipo de idolatração. Então imagina, eu agora, e recentemente nesses eventos, já fui muito mais numa perspectiva tipo de, lá está, mano para mano. Não que obviamente eu tenha muito que percorrer até chegar a esse nível, mas acho que quando tu entras mais nesse game de realmente entender, ó, temos aí... Olha o gajo! Quando entras nesse game de realmente estar numa sala e sentes-te confortável em partilhar, em perceber que por mais que as pessoas tenham muitas qualidades, tu também tens coisas que elas não saibam. Claro. Então imagina, há muitas coisas que eu não sei e que quero aprender com pessoas que se calhar, pronto, aos olhos da sociedade são menores que eu ou têm menos resultados que eu ou não sei o quê. Eu sou o primeiro a dizer, não, este gajo sabe mais que eu, quero aprender sobre isto, Em isto, alguma isto. coisa ele vai contribuir E com você. vice-versa, ou seja, há muita coisa que eu se calhar sei que pessoas de 70 não sabem. Agora, nenhum é melhor nem nenhum é pior, tipo, são circunstâncias. Então imagina, quando tu entras nesse game tipo de propagar cada vez mais essa partilha, essa troca, etc, lá está, estás a contribuir para aquilo que eu disse que é a educação, e a educação muda vidas e muda a sério. Não, e Muda esse ponto que você mesmo. trouxe foi brutal, porque eu vejo uma coisa acontecendo repetidas vezes. E como o tema desse podcast, gente, é literalmente como ter sucesso no digital, como ter um negócio digital antes dos 20. Se você passar por essa experiência, talvez você tenha que jogar esse jogo, que é a pergunta que eu vou fazer agora, e que é independente da idade que a pessoa começa a performar e ter os primeiros resultados. O que eu sinto, e foi uma luta minha, ter os primeiros resultados, e isso amplifica quando você tem pouca idade, mexe um pouco com o seu ego. Muito. Sim, completamente. A minha pergunta é,
como é que é a sua dinâmica de combater, que é o ego acaba por ser o rival de muitos empreendedores, empresários, e isso deve se repetir com você. Como que seria ali a sua abordagem sobre isso? Como que você luta contra isso? Imagina, é preciso muita gestão interior, emocional, comportamental e realmente lutar contra muitos fantasmas que nós temos aqui na cabeça para realmente conseguir, pronto, lidar com alguns problemas que vão acontecendo, uns por circunstâncias boas, isso é um desses, ou seja, tu de repente começas a gerar muitos resultados, começas a conseguir, tipo, lá está, chegar onde tu tinhas sonhado lá atrás, e isso exige obviamente muita gestão emocional, principalmente, porque de repente, lá está, tu tens de te confrontar com, para já, com o facto lá está, chegaste a um ponto tipo de ruptura, ou seja, tu daqui para a frente tens de definir novos planeamentos, novos projetos, etc, novos objetivos, mas depois ao mesmo tempo a nível mental, realmente essa capacidade que tu precisas de ganhar, de tipo, perceber o que é importante, o que não é, o que é para show off, o que é para mostrar, o que é que tu genuinamente precisas, e eu sinto que, lá está, nesse sentido, muitas das coisas que eu ganhei foram trazidas exatamente pela arte marcial também, ou seja, aquela questão de eu perceber que realmente eu não preciso de nada, de eu ter experiências onde estou, por exemplo, sozinho no meio da montanha e estar bem, estar tipo deitado no meio da relva e sentir, eu não preciso de mais nada, e isso sente tipo na prática, tudo que você está falando traduzido depois para os negócios, tipo, dá-me clareza de que lá está, se eu faço um lançamento bom que gera 100 mil euros numa semana em vendas, eu não preciso de comprar uma coisa qualquer nova para me satisfazer em relação a isso. O prémio principal dessa conquista é a conquista em si. Ou seja, eu não preciso, tipo, obviamente que é importante celebrar, é importante nós ficarmos felizes e obviamente pronto, marcarmos com experiências ou com algum tipo de momento aquilo que são marcos importantes da nossa história. Mas ao mesmo tempo é não entrar num jogo tipo de não, cheguei. Porque sucesso e fracasso na verdade não existe. Ou seja, tu vais vivendo e tipo, pronto. Picos e vales. Exato. Ou seja, a maioria das pessoas que chega aqui e acha que chegou aqui ou encara ou de repente a sua forma de agir passa a ser tipo, eu sou esta pessoa que está sempre aqui no topo, facilmente desce e vai ali a pique. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa que está aqui em baixo é a primeira, se calhar, a desacreditar de si, mas há um momento, há um episódio, há uma coisa qualquer que acontece e ela, de repente, em um mês, tipo, ultrapassou os outros todos que estavam lá em cima. Então, imagina, é perceber que, tipo, ou tu entras num game, tipo, de longo prazo, percebes que é uma curva que no longo prazo é linear, mas que no dia-a-dia vai ter muitos altos e baixos e não ficas eufórico quando ganhas, nem ficas tipo desesperado quando perdes, porque senão não há grande alternativa, sinceramente. Tipo, acho que vais sempre bater com a cabeça e mesmo sabendo disto, eu bato com a cabeça algumas vezes, porque pronto, é o percurso natural. Tipo, as pessoas ninguém nasce ensinado com tudo tipo, claro e a saber o que é que precisa de fazer e como é que se precisa de comportar. Tipo, não, acho que é necessário nós, de certa forma, mesmo lá está, sabendo as coisas, vivermos-las e pronto, e às vezes errarmos e aprendemos com as consequências. Totalmente. E assim, eu fico tão empolgado e começa a sair tanta faísca aqui que eu tendo a te interromper. Se eu te interromper, você tem a garrafa mesmo pra jogar em mim e continuar falando. Tá bem? Não, mas é que você começa a falar, já começa... Sabe aquela pessoa que atropela? Sou eu. Mas realmente, cara, tudo que você falou faz muito sentido. Eu acho que acaba por ser uma dualidade entre essa questão do ego e da humildade. O que eu penso nesse sentido, complementando o que você falou e ouvindo sua opinião sobre esse raciocínio. Tem até um gráfico que mostra isso aí, o pessoal pode pesquisar no Google, porque realmente me fugiu totalmente o nome do gráfico, mas que correlaciona... Danny Kruger, que correlaciona o nível de conhecimento com a pessoa com a confiança que ela tem. Sim. E, querendo ou não, gente, pasmem, quanto mais idiota a pessoa é, mais ela acha que é o centro do mundo e sabe de tudo, e tendencialmente a pessoa que realmente sabe, ela tende a achar que só sei que nada sei. Sim. Né? Não, completamente. Então, eu acho que isso acontece também, porque acaba por ser também uma dualidade assim, de sentimentos, né? Porque são picos e vales, você não tá sempre por cima, você tem momentos difíceis na empresa, pessoal. Você que eu digo, todo mundo, qualquer empreendedor e qualquer pessoa. Mas eu acho que chega numa hora, uma maturidade que você começa a entender que, cara, tipo, vai ter sempre alguém melhor do que você. E vai ter sempre, ou seja, vai ter sempre pessoas que você pode aprender. E às vezes você é melhor do que eu a dar pontapés, mas eu sou melhor do que você a fazer piada ruim. Entendeu? Então, você pode aprender piada ruim comigo e eu posso aprender a dar pontapé com você. Entendi? A gente se complementa. Não sei se quer aprender a fazer piadas mais, mas podemos fazer essa troca. Eu nunca fui bom com as pernas. Então tá tranquilo. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho mesmo que tem essa capacidade que as pessoas têm de aprender umas com as outras e que muitas vezes é subestimada, mas
Obrigado pela... Não, isso que tu disseste, tipo, eu estava-me a lembrar de uma coisa que foi dita na palestra que eu mais gostei de Funnel Live, que foi do mentor do Russell, o Mark Joyner, que eu não fazia a mínima que o gajo era. Foi o gajo que inventou o Pixel Facebook, foi a primeira pessoa a vender um e-book na vida e que criou o conceito de e-book. Então imagina, de repente aparece-me ali um gajo com esta introdução, eu tipo, bro, o que é que vem aí? E eu sei saber quem era. E a palestra que o gajo deu foi a mais séria, a menos tipo sobre marketingzinho e conteúdo e não sei o quê, e foi a mais realista. Adorei. Tipo, eu tenho tudo gravado, eu gravei tipo com o voice memo do iPhone e é uma palestra que realmente, pá, deu-me uma clareza de como é que as coisas funcionam realmente. E ele trouxe muito essa ideia de que realmente quando tu começas a aprender mais, tu percebes que sabes muito pouco. E quem mais sabe, mais também assustado de certa forma vive. Ele trouxe muito esse conceito e isso também fiz-te de explorar. Exato. Porque imagina, às vezes a inocência é boa. Nós queremos às vezes saber tudo e ser os maiores. A ignorância é uma bênção. Exato. Não é inocência, ignorância, é um bocado esse conceito de realmente, lá está, às vezes nós escolhermos por opção não nos pormos à frente de certos problemas, não queremos lidar com certas situações, porque isso às vezes tira-nos qualidade de vida. E isso é importante. Era uma reflexão que eu queria também trazer, porque lembrem-me por causa dessa cena do difícil. Põe o... Isso. Para não perder. Mas é tranquilo. Então, tipo, pronto, acho que é uma coisa realmente também importante de perceber que há problemas que não merecem ser vividos ou questões que nem sequer nos devemos colocar lá, porque o principal objetivo, nós, desde que pensamos em criar um negócio ou fazer outra coisa qualquer, qualquer ideia que tenhamos, normalmente o propósito principal é melhorarmos a nossa vida, seja em que sentido for. Umas vão-nos trazer mais dinheiro, que nos permite viver mais experiências e ter mais conforto, mais segurança. Outras vão-nos permitir, lá está, conhecer pessoas, guardar momentos e viver histórias. Imagina, tudo tem um propósito diferente, mas condensando tudo numa expressão, é qualidade de vida, é melhorar a nossa vida. Então imagina, às vezes é importante perceber isto, tipo, nós estamos a fazer um projeto, estamos a ter uma ideia, estamos em qualquer decisão, no fundo, estamos com isto a caminhar mais perto de uma vida melhor. Isto está a contribuir para realmente nós alimentarmos aquilo que é o nosso objetivo principal, porque senão nem faz sentido nós estarmos a fazer isso. E isso é uma das coisas que às vezes, pronto, me põe a refletir e que me faz tomar decisões tipo, nos negócios, porque é exatamente isso. É tipo, às vezes, a nível tipo, se calhar, financeiro ou a nível tipo, de experiência, até é uma coisa interessante, mas tipo, vai-me tirar, lá está, tempo que eu preciso para outras coisas, ou então tipo, disponibilidade mental, vai ser uma coisa chata, eu vou ter de aprender uma coisa que eu não quero aprender, que está tudo bem, e não quero também ser o maior em tudo e saber tudo e não sei o quê. Portanto, às vezes é importante ter esse raciocínio, tipo, fazer essas reflexões antes de tomar uma decisão. Brutal, porque esse nível de consciência, e voltando, né, tão novo, mas esse nível de consciência cara, com certeza contribui para qualquer decisão, né? Então as pessoas que estão nos ouvindo e que possa ser uma coisa nova, né? Tipo, que possa ser uma abordagem nova. Não, mas não tinha pensado nisso. Por que eu digo isso? Porque eu na sua idade, tô me sentindo velho, porra. Eu nunca mais trago um cara de 19 anos pra falar aqui. Mas eu na sua idade, porra, que frase horrível. Nunca tinha falado, literalmente. Porque geralmente a malta também que eu convivo acaba por ser mais velha. Mas eu na sua idade, eu tendia muito a ter o foco exagerado no retorno financeiro da coisa. Sim. Entendeu? Eu tava com drive muito... Assim, eu não diria que se não fosse Portugal hoje eu seria o Thiago Fins calvo, porque eu acho que não, mano. Mas, por causa dos valores mesmo. Sim. Mas eu tinha muito esse drive financeiro, eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer um... Isto é o melhor corte que vai ser. Tomara que não chegue, né? Tomara que não chegue a lugar nenhum, mas... Tomara que chegue. Você que traz público. Mas é justamente esse conceito, porque isso é um dos pontos que eu sou grato a Portugal, eu vou te explicar por quê. Porque a gente aqui, com o podcast, também a gente tenta aproximar o que é a realidade desses mercados, onde tem pessoas brutais nos dois mercados e eles acabam por se conectar muito bem. Desde que Pedro Alves Cabral tomou essa decisão, que esses dois territórios estão ligados de certa forma, e eu hoje vivo em Portugal, já há 5 anos empreendo aqui, então tem sempre essa tendência em correlacionar as coisas. O Brasil acaba por ser um país muito consumista, e o Rodrigão aqui não me deixa mentir. Pessoas que vivem acima das condições só para pagar de... Enfim, e muito orientado a isso. E eu vejo que você já tem um nível de consciência muito do que realmente é importante na vida. O financeiro é só um pilar. Sim, não. Dentre vários. O financeiro alimenta aquilo que são as coisas realmente importantes. É fundamental. E entrar na ilusão de que dinheiro não é importante, pá, poupem-me. Não funciona.
é uma coisa que tem de entrar na cabeça, porque senão, lá está, vai ser frustrante percorrer um caminho com essa crença, tipo, porque não vão conseguir viver realmente o vosso verdadeiro potencial. Mas não é o mais importante, é aquilo que alimenta e que serve como meio para viver determinadas coisas ou alcançar determinados objetivos noutro campo, mas que é fundamental. E também faz parte dessa fase, tipo, de, lá está, eliminar a necessidade. Acho que é super importante. É impossível alguém que esteja, tipo, no desespero pensar bem e decidir bem. Claro. Imagina, estamos a falar há bocado, tudo aquilo que tu fazes vem de boas decisões, ou os grandes resultados vêm normalmente de boas decisões. Então imagina, se tu eliminas a tua capacidade de tomar boas decisões, não vai dar bom resultado. Então imagina, quanto mais tu conseguires eliminar a necessidade, então sejas de uma situação onde estás dependente, sei lá, a nível financeiro, a nível de tempo, a nível do que for, se tu não tens disponibilidade a todos os níveis para estar focado naquilo que é a tua decisão, não vais conseguir decidir bem, ou vais decidir pior do que aquilo que decidirias se estivesses tipo 100% disponível. Então o dinheiro acaba por ser um bocado esse veículo. Tu tens de eliminar essa necessidade, tipo, lá está, tens de construir o teu projeto de forma que ele, pelo menos na fase inicial, acabe com essa tua necessidade tipo de sobrevivência e tu tenhas claro que olha, a partir daqui eu sobrevivo. Então agora eu tenho tempo para pensar em como é que eu vou realmente projetar isto, onde é que eu quero levar, como é que eu vou construir estas coisas para que tudo se encaixe e me leve ao meu objetivo mais a longo prazo. Agora, é impossível e é irrealista nós dizemos a uma senhora que trabalha 2 turnos por dia e que mal consegue pagar as contas, vai empreender, vai criar o teu negócio, não sei o quê, faz o teu É tudo plano. questão de mindset. É tudo uma questão de mindset. Isso não funciona, tipo, isso é um desrespeito a essas pessoas. Então imagina, é encontrar o caminho para tudo. Primeiro, lá está, obviamente que há mecanismos e eu não discordo que de certa forma é importante educar e mostrar, pronto, qual é o caminho ou oportunidades a essas pessoas, mas eliminar a necessidade é o primeiro ponto. A partir daí é que se pensa e que se cria e que se whatever. Agora, isso é super importante. Não, isso... Tipo, ou tu eliminas esse fator ou tipo, vais estar sempre condicionado, vais estar sempre tipo, bloqueado, nunca vais estar a viver 100%. E sabe o que esse primeiro episódio, gente, está me trazendo de insight principal? É que eu tenho que trazer pessoas que eu discordo, cara. Porque senão fica difícil. Não, completamente. O Rodrigão sabe, né? É bom conversar com gente que a gente discorda, né? Porque, pô, você começa a falar e eu realmente me revejo em muita coisa. Até tem um exemplo prático disso, eu já vivi na Alemanha. E uma colega alemã chegou pra mim e falou assim: por que no Brasil vocês não têm uma preocupação ambiental como deve ser? Eu falei assim, é porque tem um problema lá, que não tem muito na Alemanha, que eu chamo tipo assim, fome. Então, assim, tem gente que ainda tem esse problema para resolver. Exato. Então, não, uma lista de entende? uma coisa chamada pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, exato. É difícil ter uma Greta no Brasil se é... Ok, não, tem muita também coisa boa, muita abundância, mas tem uma dualidade, tem do outro lado muita gente com pouco recurso. Então, o que você falou, veio logo esse exemplo na minha cabeça, que é como é que a pessoa vai estar pensando em como otimizar os hábitos dela, pensando na disciplina que ela vai ter no dia a dia, se ela está pensando em como botar comida dentro de casa e tem filho e tem... Então, totalmente, concordo plenamente. Mas indo para um lado aqui, né, numa reta final, assim, a gente ainda tem mais alguns minutos, mas se deixasse a gente falava para sempre. Eu só não sei depois, Rodrigão, vai ter que ver, porque de vez em quando ele fala daqui do microfone, sabe? Aí a gente vai pegar um microfone de lapela pro próximo episódio que ele vier, não é? Daqui a 50 episódios já estou mais já tá mais tranquilo. Situação. Não, tranquilo. Mas é para falar da sua experiência fora do profissional nesses 2 mercados que você foi visitar. Eu quero saber ali o que você fez, assim, até pro pessoal que tá no Brasil e não conhece muito o contexto português, e pro pessoal que já tá aqui e tem curiosidade de conhecer lá, como é que foi a sua experiência lá e também nos Estados Unidos? Imagina, foi excelente, o Brasil principalmente, foi a melhor viagem que já fiz, 100%, tanto por causa das pessoas, tanto por causa do conhecimento, das experiências, tipo a nível do evento e a parte toda profissional, mas realmente o Brasil tem uma mística incrível, e eu, pronto, fui numa época não muito conflituosa, tipo, para já era perto das eleições, então estava tudo mais ou menos seguro. Estava de boa, era uma época de boa. Era o carro da polícia a cada esquina, e depois também era no inverno, portanto, querendo ou não, estava excelente tempo e para 40 graus. Só que ao mesmo tempo não havia tantas pessoas, então foi perfeito. E eu, antes de ir ao evento em BH, tipo em Belo Horizonte, fui ao Rio, porque o bilhete é caríssimo para ir ao Brasil. Eu tenho muitos amigos, tipo, tem que aproveitar da escola e não sei o quê, tipo, amigos mais pessoais que são do Rio, já me falavam assim 1000 maravilhas do Rio, e eu, pronto, queria ir lá, como é óbvio. Então, pronto, percebi tipo, que não fazia sentido ir ao Brasil 3 dias, então tipo, fui uma semana antes para o Rio. E foi incrível, tipo, foi das melhores experiências de sempre, tanto a nível lá está, de novas coisas que fui vivendo,
coisas que fui vendo a nível tipo de paisagens, coisas absolutamente ridículas, tipo a praia de Ipanema para mim está tipo assim num wallpaper invisível, tipo sempre, estou sempre a pensar nisso. Tá aí já no... Este Reels tem muitos desses momentos. Dá pra pôr, ô Rodrigão? Vai estando aí Porra, churrasco. Exercício, jantar. Pronto, mas basicamente o Brasil foi... Essa é a vida difícil do empreendedor antes dos 20, sem vender sonhos, gente. O Brasil trouxe-me muito contexto. Imagina, eu senti-me muito feliz de ter a oportunidade de ter conhecido muita gente também, lá está, real, no fundo, tipo, não só os guias turísticos e as pessoas mais, tipo, do contexto turístico que eu fui conhecendo, mas, tipo, amigos dos meus amigos, por exemplo, que me fizeram alguns tours também a sítios, mas, tipo, assim, eu fui à Rocinha, por exemplo, com um amigo de um amigo meu. Conta pro Rodrigo a sua história na Rocinha. Não sei se Pra Rodrigo e pro público. A minha mãe não me deixa. Então... Esse é o ruim de ter 20 anos, gente. A mãe dele não, eu tô brincando. Não, mas é que corta essa parte na hora de mostrar pra sua mãe o episódio, você corta essa parte. Imagina, no geral, tipo, senti-me, assim, é o que eu estava a dizer, senti-me muito feliz por ter vivido também essas experiências mais reais, porque imagina, ir ao Rio não é ir ao Cristo, nem ir ao Pão de Açúcar. Ir ao Rio é ir ao Rio. Obviamente que isso exige também cuidado e pronto, e algum tipo de preocupações, mas o facto de estar com pessoas tipo, que vivem lá e que estão lá num contexto mais natural e que sabem se calhar dos perigos que possam existir, conseguiram-me tipo, orientar perfeitamente e não houve uma única situação numa semana inteira onde eu tivesse sentido uma pinga de perigo. Seja esse é o problema do português que vai no Brasil. Não, as pessoas têm uma crença completamente errada em relação àquilo que é a realidade tipo, factual. Tipo, não, imagina, é completamente fantasiosa a imagem que nos pintam tipo, do Brasil. Tipo, chegas lá, imagina, obviamente que tipo, pronto, há que ter cuidados e não sei o quê, mas eu não vi um único assalto à minha frente, não vi uma única situação assim tipo de perigo, não vi ninguém tipo, a ser abordado de forma estranha, não sei o quê, tipo, foi tudo mesmo tranquilo. Exato, e só pra dar um ponto, gente, o que ele tá falando é muito verdade, porque eu vivi 20 anos no Brasil, e eu nunca vi nada, eu só sofri quase um assalto uma vez, mas era de um drogado, nem era de um bandido a sério, sim. E até empurrei ele tá caído lá até hoje. E saí correndo. De tão drogado que ele tava. Então, realmente, não foi um assalto a sério. Claro. E em Castelo Branco, que eu tava te contando, foi a primeira vez que eu ouvi um tiroteio. Gente, sim. Eu consegui a maior proeza do mundo, que foi ouvir um tiroteio em Portugal, em Castelo Branco, que é o interior. Exato. Então, tipo assim, acontece de uma vez a cada 100 anos, eu estava lá, então eu posso a prova viva de que pode acontecer. Claro. Mas no seu caso... Foi tudo 100% tranquilo e eu percebi, tipo, na prática como é que as coisas funcionam e lá está, eu sou uma pessoa também que tende um bocado a evitar conflitos, portanto eu não sou aquela pessoa que chama a atenção, que vai fazer coisas estúpidas que provavelmente poderiam originar isso, então pá, fui perfeitamente eu ouvi dizer que no baile mesmo. funk da Rocinha você se soltou. não me soltei de todo. Passava nem Wi-Fi, gente, é como não passava Wi-Fi. Não, aí, imagina, não me borrei porque estava com pessoas também conhecidas, mas pronto, de repente tu estás a andar e vês um gajo numa metralhadora deste tamanho, tipo assim, todo feliz da vida, tipo, opá, imagina, é interessante e é uma experiência que eu realmente, imagina, não recomendo as pessoas a viverem. Obrigado por isso, porque esse podcast tem uma certa seriedade. Exato, não sinto que é uma experiência assim recomendável, se calhar não repetia. Eu nunca vivi essa experiência. Mas não me arrependo. Ou seja, e nunca quis também viver. Essa experiência que eu tive de ir à Rocinha e de fazer tipo, essa tour com o amigo de um amigo meu fez-me perceber exatamente, lá está, a pureza e o grau de genuíno que as pessoas são lá e a maneira como realmente aquilo está organizado, que não tem nada a ver com aquilo que também nos pintam. Então eu senti muito essa necessidade, lá está, das pessoas passarem uma boa imagem. A principal preocupação delas é essa, é garantir que tu estás lá bem acolhido, que não há nenhum tipo de problema, porque tudo o que eles querem é viver a vida deles em paz. E portanto eu sinto que há muito essa crença de que lá está, a favela é só bandidos, a favela não sei o quê. Não é, ou seja, obviamente que exige uma certa estrutura que envolve segurança, que envolve armas e não sei o quê, mas tipo, isso não é algo não define quem está lá. Não define a essência claro desse lugar. Sim. Inclusive, muita cultura vem de lá. Não, 100%. Tipo, acho que é dos lugares lá está, mais genuínos, onde as pessoas realmente são quem elas são. Não é tipo aquele tourist guide que vai lá, tipo assim, a lamenta as voltas a cada segundo. Tipo, não quero isso. Eu quero pessoas genuínas que transmitam a energia daquele lugar. Isso é top você falar dessa energia, que a minha pergunta também, caminhando para essa reta final que eu tenho sobre essa sua experiência eu senti uma diferença, eu aprendi muita coisa com Portugal, que foi até uma frase que eu falei anteriormente, e pontos que foram favoráveis para mim. Valorizar outras coisas, valorizar tempo de qualidade, valorizar tempo em família. Muita coisa interessante que eu aprendi aqui, que é parte assim, genuína da cultura portuguesa. Sim. Mas uma coisa que eu valorizo muito na minha é a felicidade na cultura. Sim. Tipo, e aí eu trago essa ponte que nós somos um povo otimista pra caramba. Pode estar, a vida do cara pode estar uma merda. Você deu o exemplo do cara. Às vezes o cara levanta 5 horas lá na Rocinha, pega
um autocarro, um ônibus, fica 2 horas, mas, pô, Sim, sim. ouvindo a música dele, Mano sorrindo, Brown. pensando, correndo o risco de ser assaltado, que é a condução nesse Sim, caso sim. também. Isso acho que mas tive é mais muito medo estereótipo dentro do também. Uber do que Exato. na Rocinha. Mas também é muito estereótipo, mas é um povo, assim, otimista pra caramba. Sim. E não só Portugal, mas a Europa como um todo, que eu tive a oportunidade de viver em mais países, eu sinto que tem muita qualidade de vida, muito avanço, mas por algum motivo tem Falta uma sempre cultura alguma coisa. pessimista. Sim, sim. Não, E porque... o que você sente sobre isso? E aí a gente tem até eu tenho aqui uma terapeuta que é aqui de Portugal, que ela brincou quando eu perguntei sobre isso, ela falou assim, João, a gente gosta eu não sei como é que foi a palavra, é lamechas, lamento, porque a gente é o fado. Vocês sim. são samba. Vocês, sabe? Sim. É, tipo, o fado e o samba são diferentes. Eu não tô cagando regra, tem muito português otimista. Agora que eu tô no círculo, então, eu conheço realmente a malta que pensa lá na frente, que faz e acontece, mas pensando no sentido de parâmetro geral. O que você sentiu sobre isso? Se realmente você sentiu esse otimismo, essa felicidade da sua experiência que você teve lá. E o que você acha dessa visão sobre cá? Sobre sentir que às vezes é um pouco mais pessimista nesse sentido. E, o gasóleo, o preço da comida. Como estava a dizer no início, eu já tinha muitos amigos pessoais cá brasileiros. Então, imagina, eu já via dessa cultura e já muito do interesse que eu também tinha de conhecer o Brasil. E se calhar até a facilidade que eu tive em entrar no mercado, tipo, a nível de conhecimento e de aprendizagem do Brasil, veio de eu já ter muitos amigos e muitas pessoas com quem convivia. E eu disse exatamente a mesma coisa. Eu mudei, tipo, a nível de muitas coisas de personalidade e caráter por causa dessa convivência. Mudei completamente, tornei-me uma pessoa muito mais aberta, muito menos tímida, muito mais aberta realmente a errar. No fundo acho que é um bocado isso. Vocês têm muito menos medo de errar e não é que, lá está, vocês, a cena não é tipo, não tentam errar menos, nem têm esse, como é que eu explico isto? Imagina, eu sinto que vocês não têm problema em errar, não estão preocupados tipo, se sai bem o discurso, não dá para ver pelos meus stories, gente. Exato. Isso você pode verificar lá. Eu sinto que são muito mais genuínos e têm muito mais essa mentalidade, tipo, olha, prefiro fazer 100 vezes sempre a melhorar, do que, por exemplo, nós. Perfeccionismo. Nós somos muito mais, eu tenho de fazer bem à primeira, eu tenho de conseguir tipo, acertar logo, temos muito mais exigência nesse sentido e isso bloqueia-nos a nível de criatividade, tipo, mata completamente. Então sinto que isso existe muito, essa diferença. E realmente, lá está, eu conectei-me logo desde princípio com essa mentalidade, com essa maneira de viver e de agir. A minha própria ex-namorada é brasileira, os meus maiores amigos atualmente são brasileiros, muita gente com quem eu aprendi é brasileira, exatamente por causa disso. Foi uma pena você não usar o sotaque aqui que você usa comigo no telefone. Não, na próxima eu vou te cobrar mais isso. Vão surgir mais oportunidades. mas é um bocado isso, eu sinto que realmente bebi muito dessa energia, dessa proatividade também, e portanto, pronto, acho que a nível de diferenças tipo, é notório e acho que o caminho é realmente esse, é fazer um bocado o que estás a fazer, criar essas pontes onde as qualidades no fundo que existem cá são transmitidas para o vosso lado, vocês trazem para cá, porque lá está, é um bocado daquilo que também já se falou, todas as pessoas têm um leque de qualidades e defeitos, tipo que depois, se formos juntar todas as pessoas do mundo, dá uma pessoa tipo perfeita, de certa forma, se fôssemos juntar cada uma das pessoas que tem tipo... Com as suas vantagens competitivas afloradas. Então imagina, sinto que é um bocado, cada vez mais, criar mecanismos e pronto, e no fundo podcasts, tudo que teve a compartilha de conteúdo é dos principais nesse sentido, de aproximar as pessoas, de perceberem que lá está, há pessoas iguais a vocês do outro lado do mundo, e isso eu senti muito eu comecei a agir muito quando eu percebi que havia miúdos, lá está, eu estás a dizer há bocado, tipo, não sei o que, és muito novo. Bro, quando eu tinha 17, eu via gajos de 13 a dizer, abri minha loja de dropshipping, não sei o que, fiz 7 milhões. Você está tão atrasado, tô com 17 milhões, tipo, 7 milhões, mano, vai gozar, tipo, tu devias estar a aprender, tipo, a tabuada, tipo, fizeste 7 milhões, tipo, eu sentia-me atrás, tipo, pressa, tipo, a cena, porra, tenho 17, estou velho, tipo. É o lado ruim da internet, a gente tá sempre atrás de alguém. É verdade. E tem um asiático de 6 que já fez 8 milhões. Exato, não, aqueles putos de Harvard que aos 11 anos tipo, estão lá a fazer. Fez um aplicativo em Stanford. Exatamente. Então imagina, é um bocado isso. Eu sinto que é importante cruzarmos as várias perspectivas, tanto para aquilo que tu disseste, aprendermos com quem pensa diferente e questionarmos aquilo que somos, mas também conectarmos com pessoas que se calhar nós nunca na vida iríamos conhecer se não fosse esta ponte tipo digital. Então atualmente, lá está, vindo por exemplo para o meu contexto tipo da minha marca, eu conheço tantas pessoas que são tipo o perfil exato daquilo que eu sou, tipo, o histórico todo, tipo, de gajo todo viciadão em jogos, que depois fez um exercício qualquer, tipo, imagina, no outro dia falei com um gajo que ele estava-me a descrever a história dele e eu, tipo, eu é que estava interessado, eu estava a fazer uma entrevista pelo direct, tipo, e depois o que é que tu fizeste? E depois o que é que não sei o quê? Depois, porque imagina, ele estava-me a descrever tipo, 100%, e eu penso, eu achava que era sozinho, tipo, que não havia ninguém igual a mim, que tinha, tipo, 1000 problemas que ninguém percebia, tipo, e é verdade, mas lá está, naquele círculo, naquele ambiente. Então imagina, a internet traz-te isto, que é tipo, tu de repente, lá está, falas com um gajo do Brasil, do outro lado do mundo, que está a viver os meus
problemas que tu, ou então já viveu problemas que estás a viver hoje e que te pode aconselhar e a guiar Brutal. para que tu os ultrapasses. Então imagina, isso é impagável completamente. E, pronto, e depois imagina usar isso para tudo, tipo, para todas as áreas da vida, porque atualmente lá está, eu faço formação e invisto tipo, neste tipo de iniciativas em tudo. Tipo, lá está, agora nos Estados Unidos fui aprender sobre marketing, fui ao evento Russell, não sei o quê. A maior parte daquilo que eu sinto que foram os contributos tipo, vindos dessa viagem foram os contactos das pessoas que eu conheci e principalmente as pessoas que eu conheci fora do campo do marketing, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver tipo, com aquilo que eu estava a fazer, mas que lá está, as conversas que eu tive com elas, as coisas que eu fui aprendendo e agora o contacto que estamos a manter me está a fazer evoluir noutras áreas que eu se calhar nunca na vida evoluiria se não fosse a experiência. Então imagina, é isso, é tipo, educação muda vidas completamente. Então pronto, acho que nós estamos bem posicionados para contribuir para isso, porque pronto, temos no fundo projetos que amplificam quem educa. É sobre isso. A minha marca, tipo, pronto, a Master Funnel tem esse objetivo, é amplificar a mensagem e fazer vender mais, leia-se, transformar mais vidas através da educação. E falando em amplificar a mensagem, eu sei que hoje você tem projetos para amplificar isso que ele está fazendo aqui, que é contribuir com muito valor, com muito conteúdo, mas num nível mais profundo, né? Claro. De pegar ainda junto, de ter ali. Todas e me explica melhor são... quais que são, né, esses projetos seus e como que você pretende impactar o mercado com o que você está desenvolvendo. Olha, por uma questão de circunstância, amanhã eu vou organizar um encontro que no fundo tem como objetivo exatamente educar um bocado o mercado, principalmente de educação online. Com isto eu estou a falar para criadores de conteúdo, infoprodutores, empresários, freelancers, todas as pessoas que trabalhem no mercado digital, seja a prestar serviços, seja a produzir conteúdo ou a vender o seu conhecimento, exatamente com o objetivo de os educar, lá está, em relação à estrutura, que lá está, ao longo deste período todo, testar 1000 funis de vendas diferentes, 1000 estratégias de marketing diferentes, muita experiência em criar produtos XYZ, em testar várias ofertas diferentes, que me permitem hoje um bocado chegar a um consenso, a uma conclusão, que obviamente não é determinista, é aquilo que eu estou a dizer, não é one size fits all, agora tu entras, fazes isto e vais faturar 1 milhão para a semana, pá, não, isso não acontece, mas uma estrutura e um sistema que realmente eu sinto que é o adequado seguir como filosofia para realmente, pronto, crescer um negócio, principalmente na área da educação. Então amanhã, pronto, vou partilhar um bocado esse conhecimento de forma gratuita e portanto, pronto, não sei como é que está a nível de logística, mas depois posso partilhar aí o link, quer dizer, isto vai sair depois quando já tiver isso que eu ia dizer, portanto... isso que eu ia dizer. Malta, na verdade, né, pessoal, o amanhã dele é 19 de janeiro e esse episódio vai sair depois dessa data, mas não é a única vez que ele vai se disponibilizar para criar uma estrutura para compartilhar. Então segue. Qual que é o seu arroba para o pessoal também te seguir no... Não, aí é davidoliveira.mf e portanto nesse sentido eu todos os dias produzo conteúdos e todo o tipo de coisas que pronto, eu sinto que vão beneficiar, lá está, na orientação, está aí, de como realmente construir toda a estrutura a nível de marketing, de produto, de vendas do negócio online e pronto, e basicamente é isso, ou seja, ajuda infoprodutores a vender. É o nosso astronauta do caro. Marketing, galera. Exato. Isto foi uma imagem com inteligência artificial que eu curti. Ficou brutal. Então pronto, basicamente a minha missão é um bocado essa, é amplificar a mensagem de quem tem muito a transmitir e a ensinar. E portanto, pronto, todos os dias partilho conteúdo nesse sentido, pronto, via stories, lives, etc. E cada vez mais quero estar presente a nível assim, de posts e de coisas também mais regulares, porque pronto, foi uma coisa que eu fui deixando um bocado para trás, porque eu já faço isto desde 2020, só que depois pronto, comecei-me a entreter de certa forma com o trabalho que ia chegando e com os projetos de clientes que iam entrando, então pronto, me desprezei de certa forma um bocado a minha presença. Não me arrependo, mas ao mesmo tempo tipo, pronto, sinto que chegou o tempo de começar a investir outra vez mais nisso e pronto, e amanhã vou fazer essa iniciativa, amanhã não é amanhã, mas depois pronto, qualquer tipo de coisa que for surgindo vou sempre partilhando obviamente no Instagram e nos outros sítios, portanto pronto, se me acompanharem vou estar sempre a par de tudo, portanto that's it. David, muito obrigado por esse tempo conosco, eu acho que foi de muito valor, acho que o pessoal realmente, se não angariou, cara, literalmente o problema é seu, porque ele trouxe aqui muito conteúdo e assim, pra finalizar mesmo, pra gente fechar com chave de ouro, voltando à pergunta principal, e que na minha visão, eu vou dar o meu diagnóstico, o que eu interpretei tem muito a ver com os 4 pilares que você trouxe, mas vou fazer a pergunta de qualquer forma. Ter sucesso no digital antes dos 20, criar seu negócio digital antes dos 20, pra terminar,
quais são os pilares que, na sua visão, são essenciais? Os pilares, estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu ontem, é não ter problemas com a cara que o gajo do banco vos faz quando vocês forem abrir a conta da empresa. Se estiverem confortáveis com a cara que o gajo vos faz quando entrarem lá com uma carinha de 19 anos para abrir a empresa, pá, tem tudo o que precisam. Mas pronto, brincadeiras à parte, realmente é uma questão realmente de conhecimento, de saber o que é que se está a fazer e depois de estruturar um plano. Ou seja, eu sinto que a maioria das pessoas age muito por impulso nesta idade e isso é o que é preciso combater. Porque a nível de capacidade, eu acho que a partir lá está, dos 12, as pessoas já começam a ter um certo nível de skills específico a alguma área. Há coisas que começam a acentuar-se. Tu notas claramente, há miúdos que começam, a partir dessa idade, a aprofundar-se mais sobre certos temas e começas a perceber, olha, a tua paixão é isto. Ou, tipo, começam-se a enquadrar em relação a algumas áreas. Então, a partir desse momento, acho que é um bocado, pronto, explorar isso e realmente aprender muito, ter o máximo de experiências práticas possível, que é o que eu sinto que falta. Imagina, eu escolhi e pronto, e decidi no início, logo com 17, que não iria para a faculdade exatamente por causa disso. Não é porque eu não gosto da faculdade, é porque eu sabia que era uma área em constante evolução, que seria muito difícil a faculdade acompanhar a nível tipo, de transmissão do conhecimento, mas principalmente porque se eu parasse de fazer, eu ia desaprender tudo o que eu sabia, então eu tinha de estar no movimento. Então imagina, para mim é isso, é aliar a constante aprendizagem e estar sempre à procura de mais conhecimento, mas principalmente, e se calhar 80% do tempo, comparando com os 20 que se calhar atribuo ao conhecimento, fazer. Tipo, imagina, se tu começas a fazer e lá está, no início vai ser uma coisa se calhar muito mais difícil, tipo, o meu primeiro cliente, esquece, tipo, tanto a nível de ir lá, ou seja, o bloqueio que eu tive de desbloquear para ir lá fazer a reunião, depois apresentar uma proposta, depois tipo começar a fazer as campanhas de anúncios ou não sei o quê, tipo, pá, foi gigante. Tipo, agora, a partir do momento que tu ultrapassas essas barreiras iniciais, essas barreiras, é um bocado uma questão tipo de movimento, é uma coisa que o comboio, tipo, começa a andar lento, mas depois tipo, começas a andar e tipo, de repente, olha, não paro, tipo, já estou a andar há um mês, há um ano, há 10 anos e não parei. E é um bocado isso, tipo, imagina, acho que o começar é difícil. Então imagina, no início, tipo, há muitas maneiras, nós temos as primeiras experiências, seja, olha, trabalhar de graça para algum gajo assim top da área que nos dê uma oportunidade para nós, pronto, desenvolvermos ali um trabalho inicial, seja nós, lá está, tipo, no início não nos preocuparmos realmente com esse retorno financeiro, que foi o que eu fiz, por exemplo, primeira proposta, 100%, tipo, imagina, eu tinha uma proposta, tipo, com um valor específico, mas eu estava completamente, assim, à vontade, para tipo, olha, David, não faz sentido, eu estava a achar que era cara, é tipo 100 euros por mês a proposta, mas tipo, não faz sentido, não quase trabalho escravo e você achando caro. Exato, não acho que vai fazer sentido trabalharmos ou não sei o quê. Eu estava preparado para o gajo dizer isto, eu já tinha estudado isto 10 vezes, não sei o quê. Então, olha, vamos fazer o seguinte: eu trabalho 30 dias com vocês, faço toda a estrutura de anúncios, fazemos as campanhas. Se der resultado, continuamos. Se não der, acabou, tipo, terminamos e sem problemas. Tipo, não, imagina, 100% na ótica do eu quero aprender, quero gerar resultados. Imagina, a partir desse momento, se tu vais com esse posicionamento e fazes tudo para dar resultados, depois qual é o único outcome possível? É dar resultados. Pode não ser a primeira, mas é. Então imagina, vai fazendo e tipo, a partir daí, imagina, o caminho vai-se tipo destrinchando à tua frente. Imagina, tu, se calhar hoje, não sei se quem está a ouvir tipo, é mais novo, mais velho, o que for, mas se estás no começo de alguma coisa, tu no início, provavelmente, lá está, só vais ter capacidade, e é o que eu sinto hoje, por exemplo, em relação à minha próxima etapa, de ver, tipo, lá está, daqui, olha, até às batatas. Só que é isso, eu só preciso de ver daqui a aqui, porque daqui para a frente, quando eu chegar aqui, já vou ver mais. Então imagina, a lógica do farol do carro. Quando nós somos muito novos, nós temos a tendência a querer, tipo, temos uma necessidade de impulsão grande e queremos tipo conquistar tudo e pronto, e não percebemos que não precisamos disso, ou seja, nós só precisamos dar micropassos rumo a algum sítio, pronto, que tem de ser minimamente definido, mas também que vai sendo redefinido ao longo do tempo. Então acho que é um bocado essa filosofia de realmente começar e depois começar, pronto, a aprender na prática e pronto, e a partir daí tipo, acho que é um caminho infinito. Acho que eu vou mudar o nome desse episódio para Como Ter uma Aula com menino de 19 anos. Foi o que eu acabei de ter. Muito obrigado pela sua presença, foi muito top. Eu defino esse episódio em clareza, autoconhecimento e implementação. Sim, completamente. 3 tópicos que realmente definiram muito do que você disse. Muito obrigado pela sua presença, sucesso na sua jornada. Pessoal, acompanhe o David lá no Instagram, que ele traz muito valor e certamente vocês vão receber muito valor do que ele tem para trazer. Obrigado, Tamo junto, João. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Tchauzão.